Vamos abrir a palavra do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, no Salmo 23. Salmo 23, que é o salmo mais conhecido, né? Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz descansar. E para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, acabamos de ler a tua santa palavra, com a ajuda do teu Santo Espírito. Sabemos que o Senhor é nosso Redentor e vive, e queremos que o Senhor perdoe meus pecados, meus erros, e me use como instrumento. Deus seja louvado. Pode se sentar. É um salmo que Davi fez na velhice. Você pode observar que todos os salmos dele, existe uma reclamação, existe algo diferente. Esse salmo, ele não reclama de nada. Pelo contrário, esse salmo, ele é muito importante porque ele agradece. Não é um salmo que pede, que clama, estava preso, não sei o que, aconteceu, nada. Pelo contrário, é um salmo diferenciado. Por quê é um salmo diferenciado? Porque ele é a nossa vida. Quando ele fala aqui, o Senhor é o meu pastor, ou nosso pastor, e nada me faltará. Aí as pessoas leem isso automaticamente. Ninguém para pensar o que o salmista escreveu aqui. Todo mundo leva para qualquer direção. Mas vamos entender o que ele está falando? Quando ele pegou aquele povo que estava na mão de Faraó, preso, como escravo, e eles clamaram a Deus, Deus levantou um libertador, Moisés, e tirou da mão de Faraó as pragas, depois abriu o mar, passaram todo mundo e tal. Depois, o que aconteceu? Aqui entra essa palavra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lógico que o povo reclamou, porque fazia parte do povo, o povo não tinha fé, não conhecia o Deus verdadeiro ainda. Eles só ouviram falar. Eles iam começar a viver Deus. Eles viram Deus agir nas pragas, viram abrir o mar vermelho, mas isso não era suficiente. O incrédulo é assim. Mesmo no nosso meio. Você ouve que às vezes tem algum parente seu, ou até na tua casa já foi feito um milagre, mas a gente tem uma certa dificuldade para entender a obra de Deus. Nós achamos que nem o mal. O mal só acontece com o vizinho, nunca conosco, mas acontece. Acontece. Esse povo presenciou tudo isso. E Deus, pelo amor, o amor profundo que ele tinha na alma de todo mundo, o que ele fez? Eu vou tirar vocês. Ele pegou esse povo no deserto. Tinha uma coluna de fogo e uma nuvem. Veja bem, para dar segurança, conforto e direção. A sandália do pé de todo mundo, segundo a Bíblia fala, nunca estragou. As vestes nunca estragaram. Alimento, maná desceu do céu. A água, a rocha, deu água mineral, rocha. Os inimigos, besta fera, as coisas, tudo que tinha lá, não atingiu o povo dele. Só quando murmurava, lógico, mas vamos dentro do normal. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Aí vamos trazer para os nossos dias, agora, hoje, na minha e na tua vida. Eu tenho que refletir, você tem que refletir. Pô, peraí, o que está acontecendo na minha vida? Por que está faltando alguma coisa? Se ele fala na palavra que nada me faltará. Independente se é problema, dificuldade, tudo. Ele não está falando só de coisa boa, evidente. Ninguém está falando isso, mas também ele fala de coisa. Não entra nesse mérito, essa pobreza espiritual que tem aí, uns irmãos que têm uma pobreza espiritual, amam falar do mal. Vamos falar das coisas boas. O mal existe, mas vamos falar das coisas boas. Espera aí. O Senhor é meu pastor? Eu posso falar que o Senhor é meu pastor? Então por que o mal está se sucedendo para comigo? O anjo chegou para Gedeão e falou assim: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Ah, é? Se Deus é comigo, por que os midianitas estão me roubando aqui? Por que o ladrão vem toda hora que me levar o que eu plantei? Por quê? Que os midianitas invadem minha terra e levam embora se o Senhor é comigo? Boa pergunta. Porque alguém vai fazer essa pergunta. Pô, se o Senhor é comigo, por que eu estou nessa situação difícil aí? Por que está acontecendo isso e isso comigo? Por que eu estou desempregado? Por que eu estou duro? Por que eu estou doente? Por que eu estou isso? Por que eu estou aquilo? Enfim, um monte de coisa. Você pode questionar. Mas você pode afirmar, fazendo uma introspecção para dentro de você, se você pode falar que o Senhor é teu pastor? Porque aqui dentro da igreja todo mundo é filho de Deus. Todo mundo. Até o inimigo, se entrar aí dentro, enviado por alguém, ele vira filho de Deus aí. Ri, chora no louvor, rola pro chão, carrega a Bíblia, tá nem aí. Mas você pode falar na tua vida cotidiana que você é um filho de Deus? Porque se você falar, não, eu sou um filho de Deus, e isso está acontecendo na minha vida, alguma coisa está errada, e Deus nunca está errado. Não pode acontecer isso, é impossível. A palavra não mente, a palavra é verdade. Ela não mente. E não pode mentir. A palavra não pode mentir. Tudo pode acontecer, menos a palavra ser mentirosa. A palavra sempre é a verdade. Por isso que ele fala, conhecereis a verdade e ela vai nos libertar. Aquele pessoal, eles poderiam falar que Deus era o pastor deles? Lógico que não. Cada minuto da vida deles, cada 2 passos que eles davam, eles murmuravam. Todo dia eles queriam algo que eles nunca tiveram. Quantas vezes nós encostamos Deus na parede para que Deus dê alguma coisa que nós não merecemos e nunca tivemos? E achamos que somos merecedores. Achamos que aquilo ali é para nós. Lógico que Deus dá liberalmente para quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a vontade é dEle, não é nossa. A soberana é dEle, a nossa não é. Mas pensa bem numa coisa. Se o Senhor é meu pastor, e a palavra fala, nada me falta, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A palavra tem que ser verdade na minha vida, como o irmão veio falar do testemunho aqui agora. O irmão exerceu o que está escrito em Marcos, em Mateus, a grande comissão: ide por toda a terra e pregar esse evangelho, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsando os demônios e curando os enfermos, em meu nome, lógico. Ele fez isso, ele expulsou o demônio. Ele exerceu a fé. Ele acreditou que Deus é na vida dele. Deus olhou e falou, olha, tá melhor. Como é que eu não vou atender esse meu filho se ele está falando a minha palavra? Eu não posso ir contra a minha palavra. Eu tenho que cumprir o que ele está falando, porque a palavra ele está recitando. Ele não está falando a vontade dele. Ah, eu penso que o senhor poderia entrar na minha vida. Não, ele não falou isso. Ele falou o que está escrito.
Em nome de Jesus, afasta-se, arreda-te daqui, Satanás. É o que está escrito na palavra de Deus. Ele não falou uma coisa da mente dele, em meu nome, Oswaldo. Não, ele não falou isso. Ele falou, em nome de Jesus, vaza, sai daqui. A palavra é mortal para o inimigo. E nós? Aonde nós encaixamos nesse negócio que o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Quando aqui o salmista escreveu isso, ele se baseou num pastor de ovelha. O que faltava para as ovelhas? Nada. Nada. O pastor estava no comando. As ovelhas confiavam no pastor. Ele dava o grito dele lá, uma palavra que era combinada com as ovelhas. Quando ele levantava a voz, as ovelhas seguiam ele. E ele levava elas para onde ele queria. Porque elas confiavam que ele era o pastor. E nada ia faltar para elas. Elas sabiam que elas iam ter pasto para comer. Elas iam ter alimento. Elas iam ter segurança. Elas iam ter tudo. Desde que elas seguissem aquele pastor. Aí, em verdes pastos me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Então, vamos na linha, vamos continuar na linha do pastor de ovelhas. 4 horas da manhã, a média, 4, 5 horas da manhã, ele pega o rebanho e sai. Quando ele chega num pasto, as ovelhas começam a comer. A hora que dá umas 10 horas da manhã, 10 e pouco, o sol está forte. Imagina aquela região. Aqui, assim, você imagine lá. O que acontece? Ela comeu bastante, ela tem sede. Só que não pode dar água para ela. Por quê? A alimentação que ela acabou de comer não fez digestão. Então, se der água para ela vai morrer. Então, geralmente, o que ele faz? Ele fala, eu não posso dar água para ela agora. E a ovelha sabe que não pode entrar em água corrente. Isso ela sabe, está no instinto dela. Por quê? A lã, se ela entrar na água, a lã absorve a água e pesa, ela vai para o fundo, ou ela morre. Isso ela sabe. Isso já está dentro do HD dela. Ela já foi programada para esse negócio aí. O que o pastor faz? O pastor pega ela, leva para um lugar que tem um pasto verdejante, um lugar mais tranquilo, levam todas as ovelhas, elas ficam descansando, paradas, ruminando, fazendo a digestão. Enquanto elas fazem a digestão, ele procura uma aguada, e se não tiver um lugar, uma lagoa, um lago, alguma coisa, ele pega umas pedras e forma um lago, desvia um bracinho do rio e forma um lago. A hora que elas tiverem, ele vê, ele sabe o tempo certo, aí ele leva elas para poderem, nesse lago que ele fez, que não tem problema, é rasinho, elas não vão ter problema e vão se alimentar. Vão tomar a aguinha dela, perdão, que elas são alimentadas. Vai tomar a aguinha dela. Essa é a função do pastor. E o que tem que ver com a nossa vida? A mesma coisa. A mesma coisa. A alimentação que a gente recebe é pausadamente. Por isso que tem que vir na igreja. Por isso que tem o pastor, ou alguém que vai pregar, pastora, seja lá quem for, para que você receba o alimento. Quando você vai para a tua casa, se você virar a esquina aqui e esquecer, jogar a Bíblia, como algumas organizações fazem por aí, que só é crente quando chega ali, ou cristão, né? Não vou falar crente, cristão. O que acontece? A comida faz mal. Se você ficar ruminando aquela palavra, ela vai fazer bem para você. Se você logo na segunda-feira entrar em águas turbulentas, você pode morrer. O que é águas turbulentas? Águas turbulentas. Já começar a segunda-feira xingando, brigando,
quebrando o pau, xingando todo mundo, partindo para cima, fazendo coisa que não deve, falando palavrão, brigando com todo mundo, a tendência sua é perigo você morrer. Porque tudo aquilo que foi colocado para você, você tem que ruminar para aquilo fazer efeito. A palavra, ela tem que fazer efeito na tua vida. Você ouviu? Pô, peraí, deixa eu pensar nessa palavra. Deixa eu refletir nisso aqui, para ver até onde Deus quer falar comigo. E cada vez que você reflete, Ele abre mais um ponto para você. Aí você vai para casa, você vai refletir. Você refletindo, você tem... Qual que é a diferença de você refletir? Você refletindo, você vai falar, ó, peraí. Deus que nem está falando isso aqui, pô, peraí, isso aqui da minha vida, isso aqui serve para a minha vida, é um negócio assim, assim, assado. Deus tem tudo isso para você. Olha Deus. Por que a gente não faz? Porque o Senhor não é o nosso pastor. Se o Senhor é o nosso pastor, eu vi o testemunho de uma cantora aí, que eu não vou citar o nome, que ela não permitiu, mas é famosa aí. A gente canta aí no dedo, música aí, louvor, sei lá. E ela ia parar de pregar, é uma pastora que canta, né? Cantora, mas é pastora. Aí eu vi a entrevista dela, que o filho dela se desviou. Não vou entrar ao mérito, porque senão vai dar muito na cara quem é. E ela ia parar. Aí ela foi num culto, na igreja lá que ela frequenta, e Deus tomou uma pessoa e falou para ela, falou, olha, quem mandou você parar? É a tua vontade que é imperativa ou é a minha? Eu chamei você por causa do teu filho? Eu não chamei você por causa do teu filho. Ele é uma vida, você é outra vida. Lógico que você é mãe. Lógico que eu confiei ele nas tuas mãos, mas deixa que eu trato ele. Você não pode abandonar aquilo que eu te dei. Que desfeita que é essa? É isso que o inimigo quer. Você se afaste de Deus para você ir para a morte mais rápido ainda. Vai! Ela entendeu o recado. Quando ela entendeu o recado, ela falou, não vou parar não. Continuou cantando, fazendo a parte dela de mãe, chamou as irmãs lá da igreja, levantaram um jejum, oração, pois o menino voltou. Se arrependeu e voltou. E se ela tivesse parado, não fizesse isso? Esse menino voltaria? Creio eu que não. Pode ser que voltaria? Não sei. Mas a chance seria muito pequena. Porque houve um mover espiritual para que aquela obra acontecesse. E nós? Nós achamos que Deus é nosso escravo. Nós achamos que Deus tem que dar um clique, o enter. Aparece aí, Deus. Quero agora. Não aceito. Não, tem que ser na minha velocidade, do meu jeito, não é do senhor, não. O senhor não sabe nada, eu que sei. O senhor formou a terra, mas eu que sou inteligente. O senhor não sabe nada. Eu que sou o cara. Eu sou inteligente. Olha que eu fiz o programa que eu fiz aqui, eu sou um gênio. O senhor não sabe nada. O senhor é desatualizado. Eu sou o gênio. Isso acontece muito. Quantas pessoas foram ungidas por Deus para desenvolver o intelecto da humanidade de alguma forma, seja na tecnologia, e nem existe mais, e a tecnologia continua aí. Se ele fosse tão importante, ou dono da tecnologia, quando ele morresse, a tecnologia morria junto com ele. Se eu sou dono de alguma coisa, eu sou dono do carro, eu sou dono desse prédio. Eu sou o dono, eu sou o cara. Aí eu desci a sepultura. O prédio tinha que descer comigo. O carro tinha que descer comigo. Porque eu sou o dono. Por que não desce? Porque nós somos dono de nada.
Mas a ignorância da pessoa acha que é alguma coisa. Nós não somos dono de nada. Nós somos administradores das coisas de Deus. E mal, porque muitas vezes nós negligenciamos as coisas dele. Nós não sabemos fazer as coisas dele do jeito que ele quer. Nós queremos fazer do nosso jeito, achando que nós somos espertão. Ou o brasileiro, o país do jeitinho, né? Eu vou dar o jeitinho, vou dar meus pulos, meu jeito. Vai, olha o brasileiro aí, o tal do jeitinho onde está indo. A situação que está o Brasil, que não é falada a verdade, né? A situação que está aí, a nossa nação. A humilhação lá fora. Nós estamos sendo humilhados por todo mundo. O mundo inteiro está tirando sarro do Brasil. Nós viramos chacota do mundo. O mundo está humilhando o Brasil. Nós estamos sendo palhaço da humanidade. É que eles não mostram o que estão colocando aí fora. Nós somos palhaços da humanidade. Os nossos representantes, infelizmente, não é fácil. É difícil. A gente chora quando a gente vê os nossos representantes representando a gente lá fora. Caindo no chão, se humilhando, urinado, no meio de todo mundo, falando coisa com coisa. É muito triste isso com uma nação igual ao Brasil. É muito triste. É muito triste. O crente tinha que ter mais oração. Está faltando mais união nessa nação. Para a gente deixar de ser humilhado como nós estamos sendo humilhados. O Brasil era para ter um padrão de vida muito melhor. Não o que está acontecendo. Um monte de necessitado aí, ó. Teve chuva, morreu um monte de gente está desabrigada, um monte de gente precisando, um monte de gente necessitada. E não tem dinheiro para esse povo, mas para a festa tem grana pra caramba. Muito dinheiro para a festa. Mas para o coitado do necessitado não tem um centavo. Deus está contente com isso, né? Deus está feliz com isso. Muito feliz. Muito feliz. E aqui está falando isso. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Aí, restaura-me o vigor, conduz-me no caminho da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois tu está comigo, a tua vara e teu cajado estão bom. O que é andar pelo vale da sombra da morte? O que ele quis usar aqui? Naquela época, se você saísse de Jerusalém em direção ao Mar Morto, tinha um caminho que era um caminho muito perigoso. Poucas pessoas conseguiam andar ali. Mas esse caminho era bom para as ovelhas, porque encurtava o caminho. Só que ele era muito perigoso. Porque tinha desfiladeiro, tinha abismo, tinha um monte de coisa. Era mortal, por isso que chama Vale da Sombra da Morte. Porque era um vale que, apesar de encurtar o caminho, tinha muito problema. Mas o pastor conduzia as ovelhas por aquele caminho. Porque ele tinha um cajado na mão. O cajado ele tinha 3 metros de altura, com tipo de um anzol na ponta, assim, um gancho. E quando a ovelha caía ali para baixo, ele fisgava a ovelha. Pegava no meio dela aqui e puxava para cima. Por isso que tinha aquele cajado. Assim somos nós. O mundo é tenebroso, o mundo jaz no maligno. Nós andamos no vale da sombra da morte. Enquanto nós estivermos aqui, isso aqui é o vale da sombra da morte. Sempre há risco aqui na Terra. Sempre. Mas o Senhor, aqueles que aceitam o Senhor Jesus, Ele conduz. Mesmo você andando pelo vale da sombra da morte, Ele não permite que os seus pés vacilem. Ele protege a nossa caminhada. Ele dá direção para a gente. Quando a gente escorrega, o cajado dele entra em ação. Qual que é o cajado dele? Perdão. Perdão. Ô Senhor, pequei contra a tua imagem, contra o Senhor, vi coisa que não podia, falei coisa que não podia, pus as mãos onde não podia, os pés onde não podia, enfim. Senhor, me perdoa. O cajado entra em ação. Espera aí, vamos perdoar. Vou te tirar daí.
vou te erguer, vou te reerguer. Mas e nós? A ovelha? Por que a ovelha precisa de um pastor? Vocês vão entender o porquê. A águia, se bobear uma águia nesse momento lá na Austrália, está enxergando a gente aqui conversando. É uma brincadeira, maneira de dizer, né? Mas a ovelha feroz, aquela ovelha que enxerga até debaixo d'água, o máximo que ela enxerga é 8 metros. Aquela ovelha feroz. Então ela precisa ser guiada pelo pastor. Porque às vezes ela cai no abismo, ela cai na boca do bicho, que lá o lobo, o leão, seja lá o que for, o inimigo quer pegar ela. Por quê? A ovelha, ela é cega, na realidade, simbolicamente. E o inimigo sabe disso. O inimigo cegou a nossa visão. O inimigo cega a gente. Nós ficamos igual ovelha cega. O inimigo sabe aonde enganar a gente, os atrativos, aquilo que enche os nossos olhos. Ele sabe te tirar da presença do Senhor. Ele sabe muito bem. O inimigo tentou tirar esses meninos que ficaram nos Estados Unidos lá, esses dias todos fazendo aquilo, ele não conseguiu. Por quê? A unção do Espírito de Deus estava ali dentro. Ali não tem poder. Então o inimigo não conseguiu entrar ali dentro. Ali foi Deus puro. Por isso que ficou aquele tempo todo ali. E como está acontecendo agora em alguns lugares. É o Espírito Santo de Deus. Aí o inimigo não entra. Mas quando ele pega o crente meia boca, que está entre lá e aqui, frequenta mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Qualquer coisa está chacoalhando a música do mundo. Ama as tragédias, porque às vezes a gente está no trânsito aqui, onde nós vamos embora, no meio do caminho você tem que parar no semáforo e encosta aqueles abençoados. Com as músicas. E você não tem ouvido? Você não é surdo? Eu vou te falar uma verdade. Ela me traiu, ele fez isso. Gente, como é que um cara ou uma mulher, alguém decente, vai num lugar desse? Para mim é um desequilibrado mental. Falta 2, 3, 4, ou nenhum parafuso tem. Como é que pode uma pessoa entender isso como algo bom para ele? Nós, todos, qualquer um de nós somos energia. O nosso espírito é uma energia. Nós temos energia dentro da gente. Tanto é que quando o cara tem infarto, pega o desfibrilador, tá, tem que dar choque para voltar. A eletricidade. Para a eletricidade, você morre. É uma energia que está ali dentro. Tem que estar. O que acontece com esse tipo de música? Ela interfere na tua energia. O que ela faz? Ela desliga os teus neurônios. Então você para de raciocinar. Aí você automaticamente, por isso que vai um mar de gente nesses lugares, automaticamente aquilo que a pessoa está falando lá em cima, ou cantando aquelas coisas lá, você vive aquilo. Porque o teu cérebro foi desligado. Ele desliga a tua mente, os teus neurônios, e entra na eletricidade daquilo ali. O inimigo é muito esperto. Por isso que ele é uma central, uma inteligência artificial, né? Aí ele entra. Aí você fica um robô, achando que você é aquilo ali. Ai, a minha vida. Ai, ela está falando minha ele, sei lá. Ai, está falando minha vida. Ai, que lindo. Pô, você chamar desgraça de coisa linda, você é muito louco. O cara que chama desgraça para mim de coisa boa, para mim não tem cérebro. Como é que uma pessoa fala que ela me traiu, ele fez, aconteceu, e eu falar que aquilo é bom? Eu falo, gente, ó, você não serve nem para viver. Você está vivendo num mundo louco. O que é isso? Que coisa doida que é essa? Mas nós amamos. Por quê? Porque o Senhor não é o nosso pastor. Quando o Senhor é teu pastor,
O pastor não precisa falar nada. O homem de Deus, a mulher de Deus. É automático. É que eu falo. Rara, coisa mais difícil do mundo. Eu vou falar para alguém sobre o cabelo, a roupa. Por quê? Porque isso é o Espírito Santo. Uma pessoa que está na presença do Senhor, aceitou Jesus, entrou o Espírito Santo nela, ela sabe que aquela roupa não é boa para ela. Ela sabe que ela tem que se vestir decentemente. Ela sabe se posicionar na presença do Senhor. Ela sabe onde eu posso entrar, fugir da aparência do mal. Ó, peraí, não vou aí não, estou fora. Estou fora. Tem um pastor que é do Rio de Janeiro. Em 2003 ele esteve aqui. Aqui tinha um lugar grande, ali perto do aeroporto. Não existe mais esse lugar. Mas era reunião de cabia lá gente pra caramba, umas 1.000 pessoas a 1.500. Grande, um quarteirão quadrado. E tinha muita reunião nessa época lá, todas elas estavam presentes. Eu frequentava o local lá. E veio um pastor do Rio de Janeiro. E esse cara ficou famoso na época. Ele foi do PCC, dessas organizações, né? E ele era muito conhecido. Aí ele falou que a mãe dele era crente, o pai era crente, todo mundo, menos ele. Aí ele ia na igreja, depois de um certo tempo, começou a ir para o crime, ele ia na igreja e no crime, na igreja e no crime, no crime e na igreja, e ele ficava nesse negócio, achando que estava enganando. Ele enganava o pastor, enganava as ovelhas, mas... E foi. Aí ele começou nesse negócio de baile funk, essas coisas aí. E ele ia na igreja, ia nesse negócio. E ele contando. Enganando Deus. Não, senhor, mas eu gosto. Ele foi num culto. E Deus falou, ó, tem alguém aqui que está brincando comigo. Você está vivendo o mundo e aqui. Então é o seguinte, a hora que você sair por aquela porta fora, eu não sei. Vai depender de muita coisa para mim ter misericórdia de você. A hora que você sair ali, eu vou te entregar na mão do inimigo. O inimigo já está ali fora te esperando. Ele, sou o bam, não acredita, pegou o carrinho dele e foi. Andou 2 avenidas, foi na ponta de droga lá, sei lá, com as bocas lá. O que aconteceu? A polícia deu a batida, perseguiu todo mundo, como ele estava cheio de droga, ele pegou o carro e fugiu. Ele chegou num lugar, na ponte Rio-Niterói, cercaram lá, aqui o helicóptero veio. Não tinha como ele fugir. Ou ele pulava num coisa, ou eu se entregar. Falou, vou me entregar. Só que ele desceu, o policial veio cara a cara com ele, pegou a arma e... 35 tiros nele. Nos olhos, ele ficou cego. Nos olhos, 35 tiros. Leve esse lixo embora. Levou, pôs na geladeira. Para ver se a família aparecia, aquela coisa toda. Não vai ter documento, nada, né? Tá no crime. 2 dias na geladeira. Deus, guarda aí. Acordou. Buraco? Imagina. Pelo amor da tua mãe e do teu pai, em respeito à tua família, eles vão te puxar e agora eu vou te levantar. Se você sair daqui, naquela porta que sai, e não falar do meu nome, nunca mais falar do inimigo, nunca mais pôr os pés nesse lugar, nunca mais pensar nessas coisas. Eu vou triplicar os tiros. Aí o inimigo vai vir te buscar. Aqui abriu a gaveta, o cara alguém foi lá para reconhecer, né? Vai reconhecendo, eles vão puxando para ver que, esse não é, eles vão puxando, que puxou a dele, ele levantou. Aquilo foi um alvoroço, aquela coisa, não precisa nem falar, né? O cara depois esse monte de tiro aí, blá, blá, pum, fim. O cara, ele é cego. Casou, a esposa dele que leva ele, entrou aqui, o cara forte pra caramba. Naquela fita que eu tenho lá, tem ele, gravada lá. Agora eu te falo, esse é Deus.
O homem, tudo é impossível, mas Deus não. Uma pessoa chegou para mim hoje e falou assim: eu quero ficar rica. Que legal. Boa coisa você está querendo. Boa coisa, porque é um direito. O que você está fazendo para ser rico? Ou para chegar nesse estágio aí? Aí já parou ali. Daí em diante a pessoa não sabe mais. Todo mundo quer ficar bem, porque hoje é explícito, né, na televisão, a gente vê tudo, esse monte de gente falando que não é mentira, é verdade. Mas ninguém quer pagar o preço do outro. Ninguém quer pagar o preço para chegar naquele local. Ninguém quer pagar o preço, como aquele rapaz que hoje vende uma fortuna de camiseta, que dormiu no estacionamento. Alugou uma vaga de estacionamento que não tinha dinheiro. Dormia no chão com a toalha que o cara emprestou. Ele tinha que chegar lá das 11 horas e sair às 5h30 da manhã. O cara alugou para ele uma vaga de estacionamento para ele dormir. Hoje o cara é milionário. Mas ninguém quer pagar esse preço. O cara quer ter a empresa do cara. Não, eu quero vender camiseta igual ele vende hoje. Essa fortuna. Exportar para tudo quanto que é lugar. Para o Uruguai, para não sei aonde. Exporta para onde ela. Não, mas aí o que? Ah, mas sempre você mora na rua? Não, você está louco, você está louco. Mas o cara morou. Maquiavel, ele conhecia todas que existiam no planeta. Todas. Era o almoço, a janta, café da manhã. Todos nós vamos pagar um preço. Para a gente encerrar, que eu não quero prolongar. Presta atenção que eu vou falar aí. Porque todo mundo aqui está com a boquinha assim. Presta bem atenção, hein? Quando Deus tirou o povo da mão de Faraó, matei o Faraó, matei todo mundo, calá, ficou debaixo d'água, vocês estão do lado de cá. Duas coisas aconteceram. Quando chegou na hora de entrar na Terra Prometida, Deus chegou para Moisés e falou assim: sobe aí no Monte Pisga. Aí Moisés, imagina um cara de 120 anos subir naquilo ali. Era feroz, hein? Os olhos dele não escureceram, o vigor dele era... Você imagina como é que era esse Moisés, a bênção que era. Moisés olhou a Terra Prometida com um rio no meio, só que ele não viu a ponte. Ele viu a terra, mas não viu a ponte. Presta atenção, hein? Não entrou. Viu? Beleza, não viu a ponte. Quando o pessoal saiu, antes de chegar nesse estágio aí, aqui passou o Mar Vermelho. Se olhasse para a esquerda, eles iam andar, aquele mar de gente, não tinha carro, não tinha nada, 30, 40 dias, eles estavam na Terra Prometida. Mas demorou 40 anos. Por que demorou 40 anos? Ah, porque é desobediente? Não é nada disso. Isso é um propósito de Deus. Por que ele fez isso? Porque o homem, nós temos por costume, em tudo na vida, querer atalhos. Nós queremos atalho nos nossos negócios, queremos atalho na vida, queremos atalho para casar, atalho para ter filho, atalho para dirigir uma casa, atalho para ter uma empresa, atalho. E Deus não trabalha no atalho. Nunca vai trabalhar, nunca. A palavra de Deus mostra isso. Quando Nimrod fez a Torre de Babel, ele queria um atalho para chegar no céu. Deus olhou e falou: você está louco? Assim acabar com isso aí. Vocês estão em 10 aí, 10 línguas diferentes. Um olhava para o outro e falava, cada um foi para um lado. Então, se Deus está trilhando um caminho na tua vida, seja lá qual for, é o melhor que Ele tem para você. Não reclama. Se você não murmurar, Ele acaba logo.
Se você murmurar, como aconteceu com aquele povo lá, aí vai demorar. Se você der graças a Deus por tudo que você está passando, as coisas vão acabar. Rapidinho. Pô, peraí. Isso aqui é o melhor que Deus tem para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente está vendo um monte de testemunho no canal Converja Empreendedor. As pessoas começam sem nada na mão, uns com muito, outros com nada, mas a maioria sem zero. Zero. E daí? Começa com o que você tem na mão. Você não tem que estar, se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse. Esquece esse negócio. Parte para cima com o que você tem na mão. Já falei para vocês a história do cara lá nos Estados Unidos, que foi pegar uma vaga lá na Microsoft, ele não tinha e-mail, não arrumou emprego, comprou em tomate, hoje é o cara que mais tem 50 lojas, 100 lojas de hortifruti, tudo porque não tinha um e-mail, tinha 10 mil reais no bolso, comprou em tomate, começou a vender, não parou de vender mais até hoje. Procura saber a história de alguns esses cosméticos aí, para você ver. Vocês vão ficar chocados de ver. É assim que começou? É. Histórias mil que tem por aí. O próprio McDonald's, Coca-Cola e Companhia Limitada. Vai vendo. A palavra de Deus fala assim, esforça-te e tem bom ânimo. Agora, não fica atrapalhando os outros, não. Se você acha que não é para você, vaza, sai daí, cai fora. Não fica nessa ondinha sua de ficar enchendo o saco dos outros, não. Peraí, isso aqui não é para mim, então vazei, fui, isso aqui não é para mim, tchau. Saí, virei a esquina, desapareci do mapa. Deus quer abençoar, vai engrandecer, pode ter certeza que eu estou falando. A palavra que se usa aqui na terra de enriquecer, seja lá o que for, Deus vai abençoar grandiosamente aqueles que estão no caminho do Senhor. E vai. Pode ter certeza de agora, now, não é amanhã, now, agora, Ele está pronto para abençoar grandiosamente. Eu estou cansado de ver aqui, um monte de jovem, rapaz aí, de 35 a 50 anos aí, né? Tudo broto, da minha idade, brotinho, tudo broto. Tudo destemido, tudo gente para frente, tudo gente animada, falando, criando. O cara está mostrando o poder dele, mostrando que Deus está abençoando ele, querendo abençoar as pessoas, levar as coisas para cima. Leva as pessoas para cima. Peraí, eu quero que você cresça comigo. Está cheio de gente fazendo isso e crescendo sem parar. Está na nossa mão. Deus, Ele é uma central de inteligência absurda. Absurda. Ele muda o seu cativeiro da noite para o dia. Mas o Senhor tem que ser meu pastor. Aí nada me faltará. Porque se o Senhor não é meu pastor, é porque está faltando alguma coisa. Se está faltando, não é momento não, porque às vezes a gente passa momentos na vida. Não estou falando de momentos. Não. Tem momentos. Que todo mundo passa. Não estou falando de momentos. Estou falando de situações. Tem gente que é tão astuta que cada solução ele arruma um problema. Você pode colocar qualquer solução na frente dele, ele arruma um problema. Ele cria um problema. Mais. Todo cara põe problema na solução. A solução nunca é boa para ele, sempre o problema é bom. O problema faz bem, a solução não. E Deus é a nossa solução. Deus, Ele quer crescer o povo dele. Volta dizendo o que aquela louca falou. Para mim é uma louca. O trabalho é uma bênção, não é maldição. Isso não existe.
Viverá do suor de suas mãos. Então não é maldição, é para trabalhar. O trabalho é uma bênção. Lógico que é organizado, dentro de um padrão normal, tem hora certa de trabalhar, hora de lazer, hora de tudo. Mas o trabalho é uma bênção. Não existe esse papo. Se ninguém trabalhar, então ninguém come. Ah, vamos parar de trabalhar todo mundo? Vamos viver tudo que esse povo quer, esse povo louco aí? Quem que vai plantar? Então daqui a 2 anos ninguém mais come na terra, morre todo mundo de fome. Morre, não pode trabalhar. É o que eles querem. Fica todo mundo papo pro ar. Quem vai comer? Quem vai produzir? Então ninguém anda mais de carro, ninguém faz nada, morre todo mundo. É uma mentalidade tão idiota, e tem um monte de seguidor. Oh, que legal! Você olha e fala, muito bom. Muito bom. Eu sentei num lugar para conversar com um cara que é dessa linhagem aí. Ele falou. Falei vim para ele, olha, eu vou só te falar um negócio. Onde nós estamos conversando aqui? Ah, nós estamos aqui no shopping. Onde nós estamos? Nós estamos na cafeteria. Nós estamos na cafeteria tomando um café. O que você está tomando? Um café. O que você está comendo aí? Estava comendo um pão de queijo. Eu também estou. O que você está andando aí? Ele estava com tênis no pé, porque ele estava fazendo caminhada, estava de tênis. Nem lembro a marca. Adidas era tênis. Então vamos lá. Você está questionando uma situação que você vive. Cara, tudo que você fala, tudo que você come, tudo que você faz, tudo que você respira, tudo que existe, a tua escola, a tua formação, o teu carro, tudo, é o capitalismo que deu. O capitalismo deu tudo isso para nós. O capitalismo, por mais difícil que ele é de lidar, ele evoluiu o mundo. Tem diferenças? Tem, mas o capitalismo trouxe vacina para todo mundo, para as crianças não morrer, tuberculose, um monte de coisa boa. Trouxe medicação, trouxe os hospitais, formaram-se os médicos. Tem um conforto do automóvel, conforto de um lar, ar-condicionado, enfim. E tem gente que critica o tal do capitalismo. Você fala, então vai viver na selva lá no meio do mato, sem nada. Você tem que ficar com a folha de bananeira, nada. Nem chinela havaiana que é capitalismo, nada. Não pode ter nada. Sapato é capitalismo, meia é capitalismo, calça é capitalismo, tudo é capitalismo, zorba é capitalismo, roupa, camisa é capitalismo, óculos é capitalismo. Você tem que viver como vai. Aí você vai defender, vai lá. Aí você vai poder falar, não, realmente não presta, porque você está vivendo bem. Acorda. Deus quer manifestar a glória dele aqui na terra. E Deus está te convidando. Quem quer? Ele está te convidando para você participar do que ele tem de bom para nós. Então, com a presença do Senhor, ele vai realizar essa boa obra. Amém? Amém. Deus seja louvado. Senhor, nos leve em paz, em segurança. Nos dá um final de mês, que está acabando um mês, maravilhoso, sensacional. Abençoa essas famílias que estão necessitadas. Cria recurso para eles. Abre a mente desses governantes para poder ajudar essas pessoas que estão famintas, estão sem moradia, estão necessitados de um apoio. Dá para a gente alguma coisa para a gente poder ajudar, para que a gente possa fazer alguma coisa, mas que essa oração alcance essas pessoas. As famílias que estão enlutadas, Pai, vai lá e dá um toque nessas famílias, traz o conforto espiritual, que é muito importante. Abençoa todos aqueles que estão no comando da nação, todas as pessoas que estão comungando a fé que é em Cristo Jesus. Aquele que está no teu caminho, abençoa. Aquele que não está, infelizmente, ou o Senhor traz ou o Senhor leva. Mas faz um renovo espiritual e material. Abençoa Israel e abençoa a nossa família e a nossa vida e a nossa igreja. Deus seja louvado. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja perpetuamente em nosso meio. Nós falamos? Amém. Glória a Deus.